Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Benecast, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tanto polêmico. A gente inclusive leva algumas pedradas por falar sobre isso, mas você vai entender que essas pedradas que nós levamos, elas sequer deveriam ter sido lançadas contra a gente. Olha, se você está assistindo esse episódio e você gosta dos nossos episódios do podcast, eu vou pedir para que você se inscreva no canal @BenecastOficial. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Nós vamos parar de postar aqui no canal Marcelo Benevides Advogados e vamos começar a postar só lá no Benecast Oficial. Então, por favor, vá lá, se inscreva e também curta esse vídeo aqui. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui também, porque além dos conteúdos aqui de podcast, a gente tem muita coisa legal do direito para compartilhar com você. É isso e vamos lá. Bom, hoje eu tenho aqui do meu lado a minha co-host, a minha host, na verdade, nesse podcast, Ellen Viana Benevides, o meu amor. E tenho também aqui um co-host, um convidado também, que é o Felipe Guerra, que é o nosso paralegal, especialista em direito notarial e registral. E a nossa grande convidada vai fazer aqui hoje o seu primeiro podcast aqui com a gente. Estamos muito felizes aqui dela estar aqui para compartilhar o seu conhecimento. Doutora Maria Helena Seabra é a minha sócia no escritório Marcelo Benevides Advogados, especialista em direito de família, inclusive direito de família internacional, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E a gente tem um foco lá no escritório, como vocês sabem, quem acompanha a gente sabe, que é mais voltado para a defesa dos homens. Mas isso não tem nada a ver com machismo, isso não tem nada a ver. O que nós priorizamos sempre, como qualquer bom advogado, é a justiça. Então nós queremos que as decisões elas sejam equilibradas. E você acha que homens não sofrem injustiça? Você acha que homens também não passam por situações às quais a justiça muitas vezes fecha os olhos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu amor, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui hoje. Se apresenta aí pro pessoal que tá vendo a gente. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ellen Viana Benevides. Estamos aqui hoje com a doutora Maria Helena. Temos bastante contato. E o doutor Felipe. E aí, Filipão? Você hoje aqui, mais uma vez, você que acompanha também todas as questões lá do direito de família, apesar da tua área ser mais a área imobiliária de regularização de imóveis. Fala pra gente, né, diante do que você vê, acompanha no dia a dia, né, você acha realmente que isso que eu falei aqui tem uma certa lógica, ou é papo furado, ou eu tô querendo like? Olá, doutor. De fato, eu acabo atuando nessa área, mas assessorando também a doutora Maria Helena nessas outras questões na área de família. E a gente sabe que esse tema é bem polêmico, né? Em virtude disso, as pessoas acabam confundindo o direito que todo mundo tem com o machismo e os outros ismos mesmo, né? Sim. Então, de fato, eu acho que é importante esse podcast até para desvendar aqui esse tipo de situação. Né? Muito legal. Maria, muito obrigado por você vir, cara. Tô muito feliz mesmo da gente poder, porque, cara, compartilhar conhecimento que você sabe muito, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente se aventurou numa área, né? O Daniel teve aqui recentemente, né? A gente se aventurou numa área que, para muitos, é a área mais difícil do direito de família, né? E queria que você falasse, né, um pouquinho sobre isso, né, se apresentasse aí para o pessoal. Boa tarde, meu nome é Maria Helena, sou advogada de família, advogada de família internacional também, né, a gente lida aí diariamente com diversos casos, né, também voltado ao direito de família internacional, por questões de pais que moram aqui ou moram no exterior e necessitam ter também a convivência com o filho. E muitas vezes existem obstáculos, né, nessa distância, né, de achar que porque também mora distante, que não poderia ter uma guarda compartilhada.
E, na verdade, não é o caso, né? Porque a questão da guarda compartilhada não tem a questão dessa distância, né? Entre os genitores, né? Entre o pai e o filho. O pai pode muito bem participar ativamente da vida do seu filho, estando em outro estado, estando em outro país. Outro país, né? Então, só que, né, a nossa sociedade ela tem uma visão muito ainda matriarcal, né? De que a mulher só pode cuidar do filho, a mulher só... E muitas vezes nós também somos atacados. Ah, mas você está querendo dizer... Porque existem as mães realmente que acabam carregando esse fardo, assim... Fardo não, né? Mas esse peso, essa responsabilidade sozinha, né? A gente não pode também generalizar, né? Tudo. Mas... E é muito difícil pra gente defender os homens, porque existe também injustiça com os homens. Hoje a gente vive numa sociedade que o homem quer fazer mais parte disso, né? Ele não quer sair, trabalhar, voltar, só pagar as contas. Ele quer estar ativamente, né? Isso vem crescendo, né? Muito. Até porque é uma imposição da própria sociedade atual, de alguns anos para cá, de algumas gerações para cá, essa participação ativa do homem na criação dos filhos, né? E muitos homens, eles querem realmente cumprir esse papel, se veem nesse papel de ser o exemplo, de estar junto, não só de ser o mantenedor, né? Como você falou, de ser o cara que paga conta, mas é o cara que tá ali e quer conviver com o filho, né? Quer conviver com o filho. E muitas vezes é impedido. Exatamente. Tem muito cliente que chega pra gente que quer participar, quer ter o dia a dia, não abre mão de ver o filho nem um dia sequer. Quer ver todos os dias, quer levar no colégio, quer buscar no colégio. E muitas vezes, mas ele vai poder pegar? Bom, ele está se comprometendo a fazer isso. Então, ele quer participar, né? Exatamente. A criança, quando ocorre uma separação, é o que a gente costuma falar muito para os nossos clientes. Quem está separando são vocês. Não é a criança que está separando dos pais. Então, se aquela criança ela está acostumada a ver todos os dias o pai e a mãe, para ela, uma separação gera muito mais impacto do que no próprio casal. Porque você vê, ela vai se ver, cadê meu pai? E muitas crianças acabam se culpando por que meu pai não está aqui? Se responsabilizando, né? Se responsabilizando, né? Se não for bem trabalhado isso também, né? Na cabeça da criança, né? Se responsabiliza por não ter aquela convivência mais, né? Acha que o pai se afastou por culpa dela, né? Sim. E acham que a culpa é dela, né? A culpa nunca é da criança, né? Nunca é da criança. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marilena. E quando você chega alguns casos para você em relação a... ou chega o homem lá para tentar se defender, e eu acho que independente do sexo, assim, é mais referente à pessoa, né? Independente do sexo, né? Ao caráter. E aí, por isso que eu falo que a gente não pode generalizar nem o homem nem a mulher, porque isso tem a ver mais com caráter do que com o sexo, né? Exatamente. Mas chega muita... eu acredito que você pega muito caso, assim, de mulheres que acabam, por conta da separação, utilizando essa questão da visitação para punir o outro lado? Sim, diversos. E sempre se utilizando de medidas protetivas. Que é o que a gente conversa muito, que é um caso, assim, a violência doméstica é algo muito grave, né? E você se utilizar de uma medida protetiva por violência doméstica ou violência psicológica, patrimonial, se utilizando da valorização da palavra da mulher, que ela tem um peso, um valor muito grande quando uma mulher chega numa delegacia e pede uma medida protetiva. Se utilizar disso, você acaba
diminuindo uma causa existente, que é a da violência Que é legal, doméstica que é real, benéfico. de mulheres que realmente sofrem violência doméstica, física, patrimonial, psicológica. Acontece muito, mas lá no escritório tem diversos. Já vi casos, já tive casos de acusar o pai de estupro, Sim. maus tratos, pedir medida protetiva para a própria criança, porque o pai estaria violentando psicologicamente a criança. São, assim, diversos acontecimentos justamente Para afastar. para afastar. E acontecimentos falsos, que não Sim. ocorreram. Então, assim, são muitas falsas denúncias que ocorrem. Lá no escritório, para quem está assistindo a gente, o nosso foco é justamente em atender esses pais que sofreram injustiças, que estão sendo injustiçados, não só na questão da convivência, mas muitas vezes também, né, Maria, na fixação dos alimentos. Né? Porque muitas vezes, assim, eu entendo que tem pais que não querem pagar, né? Eu sou filho Sim. de pais separados e meu pai não queria pagar a pensão. Mas ao contrário, gente, por incrível que pareça, as pessoas que nós recebemos querem pagar. E querem pagar bem. Às vezes até acima do que é estipulado. Só que querem pagar de uma forma que seja justa. Muitas vezes querem fazer o pagamento in natura, né? Explica aí para o pessoal depois o que é pagamento in natura. Eu sempre falo para não falar difícil, eu fico falando difícil. Querem fazer o pagamento in natura e muitas vezes até o próprio olhar do Ministério Público, né, acredita que não, tem que pagar isso, não, é pouco, você ganha bem, né? Só que acaba não se atentando ali para as necessidades reais da criança, né? Acaba alguns argumentos que foram expostos pela mulher Tem um peso maior. tem um né? peso, acaba tendo um peso maior. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Além dessa questão da guarda, depois a gente vai falar da guarda internacional, que é um tema super polêmico, né? Acho bacana. A questão dos alimentos, né? Que vocês estavam falando, alimentos in natura, né? O que seriam os alimentos in natura? Os alimentos que não é feito diretamente em dinheiro, em pecúnia, né? É você pagar o plano de saúde, pagar o colégio, pagar o curso de inglês, né? O futebol, Natação. o balé, natação, as atividades, pagar diretamente aquele valor. Muitas vezes, aquele valor, ele supera até o que seria, assim, 20%, 30% sobre o salário do pai. Por quê? Porque os nossos clientes, a grande parte, eles vêm até nós para regularizar essa questão e falar, não, olha, eu quero que o meu filho tenha tudo de melhor. Então, assim, a minha preocupação é pagar o colégio, porque eu me importo muito com a educação, pagar o curso, pagar tudo isso para ele, né? E muitas vezes, por não estar... né, a outra parte, a mãe, né, não está vindo o dinheiro ali, acha que aquilo ali não é suficiente, né, porque tem diversos gastos ainda, né, alimentação, vestuário, lazer, né, mas tudo tem que ser colocado na balança. Você fala. Assim, eu tenho amigas que já passaram por isso. E muitas vezes acaba que, e que você falou, o valor supera. Muitas vezes não é nem o dinheiro em si, mas se aquilo for dividido entre os pais, acertado, e que acaba que, por exemplo, o peso de um colégio, de um plano de saúde, das atividades da criança, e aí a outra parte fica... Acho que tudo para se manter o bom convívio e o melhor para a criança, né? Porque uma briga sempre é ruim. A gente o tema desse vídeo é defesa do homem, gente. Porém, todavia, entretanto, no direito de família, o mais importante é o melhor interesse da criança. Só que o melhor interesse da criança, ele tem que estar alinhado com a fixação de alimentos que sejam alimentos que sejam alimentos corretos, a divisão desses alimentos, muitas vezes existem... Hoje a maioria das mães trabalham. Sim. Né? Então, não é porque o pai trabalha e ganha mais que a mãe não vai entrar nessa conta. Então, a mãe também entra nessa conta. Você imagina agora, a gente tem um caso aí famoso, da Ana Hickman com
como é que esqueço o nome lá do rapaz lá? Também não importa. Também não lembro. A gente tem uma separação lá da Ana Hickman, né? Ó, certamente eles vão dividir ali, se bem que tá uma confusão danada, né? E perguntando uma Eles coisa. vão dividir ali as despesas da criança e muito possivelmente devem equiparar em 50%, né? Vocês, se estivessem advogando pelo marido, por toda essa loucura que ele está tentando fazer no processo, que, na minha opinião, é loucura. Olha, Vocês renunciariam? O que vocês fariam? eu pessoalmente, pelo que Maria já me conhece, a gente não advogaria, né? Pelo que tem sido comentado. Vocês prezam pelo bom senso A também, gente, né? a gente preza pela justiça e pelo que a gente entende que é correto. Eu não posso afirmar que eu não pegaria, também não vou ser leviano a esse ponto, porque existem coisas no direito de família que só quando a gente senta com a pessoa e ela... A gente separa aquela uma horinha ali para conversar com ela, é que vem tudo à tona. Então, Não adianta a gente se basear só o que passa na Na mídia. A gente mídia. não tem acesso ao processo e ao que realmente está acontecendo. Muitas pessoas são julgadas por isso. Olha na televisão, existe um pré-julgamento e acaba se baseando. Então, assim, eu não tenho como afirmar se advogaria ou não. Mas pelo que sai, precisaria analisar. A gente teria que analisar. Porque não tem como fazer um pré-julgamento. Normalmente a gente tem esse feeling, assim, de saber quando a pessoa está querendo exceder o seu direito para prejudicar o outro. Casos assim, a gente nem cogita pegar. A gente conversa. Eu oriento bem os clientes. Olha, não é assim, não é dessa forma, né? O seu direito é esse, né? Vamos pensar no seu filho, na sua filha, que é o principal interessado ali. Eu sempre pontuo bem a questão para os meus clientes. Olha, quando tem criança envolvida no meio menor, eu prezo sempre pelo interesse da criança. Não estou pensando ali no que o pai quer, no que a mãe quer, mas no que é direito da criança. E o que é melhor para ela. O que é melhor para ela. Esse eu acho que é um dos pontos que a doutora falou, que eu ia citar também, que normalmente é o que eu mais ouço no escritório quando a doutora está falando com alguns dos nossos clientes, né? Prezar pelo melhor interesse da criança, porque normalmente as mães, os pais veem o seu interesse, e aí, nesse tipo de situação, fica mais fácil de compor um acordo e tentar mitigar os problemas e dar uma resolução melhor, né, doutora? Exatamente. É assim, porque... O melhor para a criança, muitas vezes, nesses casos de divórcio, de guarda, de fixação de alimentos, né, de pensão alimentícia, muitas vezes o melhor para a criança já falei isso aqui uma vez e vou repetir, os pais sentarem como dois adultos que são, cada um com o seu advogado ou com um advogado só, a gente faz muito isso lá no escritório, e resolver tudo amigavelmente. Senta, conversa, põe no papel, pondera o que é de alimentos, pondera o que é de partilha, que tem que dividir os bens, como que vai ficar a questão da convivência e faz um acordo amigável. Sai muito mais barato, 8, 7 vezes mais barato do que se você for entrar na justiça e for brigar fora o desgaste emocional. Então, assim, a gente tem que parar um pouco para pensar e olhar, às vezes, para a questão da mediação com bons olhos. Porque quem é o maior prejudicado quando tem filhos são as crianças. Eles são os maiores prejudicados. Mas tomar sempre cuidado com essa questão também de acordo. Já vem Sim. clientes pra gente com um acordo já praticamente pronto, em que acabou gerando um litígio. Por quê? Porque ali não era um acordo que beneficiaria ele. Né? Ele praticamente estaria abrindo mão de todo um patrimônio. E aí parece até que nós queremos um litígio. Não, a gente preza sempre para o acordo consensual, que é o melhor caminho, né? Para ninguém ter mais dor de cabeça, né? Fazer aquele acordo, ficar tranquilo com relação que não vai ter mais problemas.
sempre acontece de ter acordo e Depois os ter problemas ter problemas. problema, né? Não cumprir o acordo e aí volta tudo. Mas muitos clientes já chegaram pra gente com acordo, não. E a gente tentou, né, reverter um acordo que fosse justo para ambos, né, uma divisão igualitária dos bens, né, o justo dos alimentos. E acabamos indo para litígio por conta disso. Mas esse cliente que a gente... É engraçado, né? Porque esse perfil de cliente que muitas vezes a gente explica pra ele que aquilo... Porque o homem... Vou explicar uma coisa pra vocês. O homem, quando ele pisa na bola, quando ele erra no relacionamento, ele acaba se sentindo culpado. E ele quer, por conta dessa culpa, compensar de alguma maneira o ex-cônjuge, né? Com... abrindo parte do patrimônio ou dando um valor a mais. Só que, ok, né, vocês fazendo isso de uma forma ponderada, quem somos nós para determinar o que é certo e o que é errado? Mas a gente orienta. Porque o que acontece? Já teve casos lá no escritório do cara ter passado exatamente por esse tipo de situação e a gente orientar, falar, olha, não, a gente não aconselha que você faça isso, você está no momento agora que a emoção está falando mais alto, depois você vai se arrepender e do cliente voltar e, porra, muito obrigado porque vocês conseguiram me dar clareza, vocês conseguiram me auxiliar, porque esse também é o nosso papel, a gente acaba sendo um pouco de advogado, né, Maria? De psicólogo, Exatamente. né? Muito. A gente acaba sendo um pouco de psicólogo, né? Direito de família é isso. Não, tem que ter, assim, muito jogo de cintura, muita paciência, porque direito de família... Terapia em dia. Eles... Exatamente. Botar na conta do escritório, minha terapia. Isso aí. Eles já vêm pra gente emocionalmente... Inflamado, né? Exatamente. Então, ali, até pra gente... eu sempre gosto, às vezes, de marcar, até por videoconferência, uma reunião entre as partes, quando a gente está tratando de um acordo com o advogado da outra parte, para a gente tentar fazer uma mediação, mas é sempre conflituoso. Sim. É bem complicado. São as emoções que estão ali Sim. muito latentes, né, entre os cônjuges e ex-cônjuges, né? Agora, qual é o direito que a maioria dos homens tem, né, os direitos básicos, né, que a maioria dos homens, e desconhecem? Queria que você falasse aqui dentro do direito de família, né? Né, muitos homens acreditam que eles só têm o direito a conviver com o filho em finais de semana alternados, né? E a questão da guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada, né? Que seria uma semana com cada um, alternar casas, mas compartilhar também a convivência com o filho, né? Então, o pai e a mãe, eles podem conviver aquela rotina da semana, né? Os finais de semana divididos. Então, o pai, muitas vezes ele, não, só vou pegar meu filho eu só vejo meu filho de 15 em 15 dias. Não, ele pode pedir para estar durante a semana com o filho, estar 2, 3 dias na semana com o filho, buscar no colégio, dormir, levar no dia seguinte nas atividades, no colégio, participar, ter essa participação. Então, isso é muito importante, porque muitos pais desconhecem isso, né? Até porque as mães, muitas vezes, criam esse obstáculo, né? Não, durante a semana você vai estar interferindo na rotina dele, então você não pode buscá-lo durante a semana. Muitos clientes chegam pra gente assim, ela não me deixa pegar o meu filho na semana, não posso ver, né? Então, esse é um dos direitos que muitos não conhecem, né? A questão também dos alimentos. Muitos... porque ela disse que eu tenho que pagar 30% do meu salário. Não necessariamente é assim, né? Dentro dos alimentos existe o binômio que é possibilidade, necessidade, né? Qual é a possibilidade daquele pai pagar aqueles alimentos para o filho e qual é a necessidade real, né? Então, se o filho tem um gasto
de R$ 5.000, né, entre colégio, tudo, né, seria 50% para cada um dos genitores, mas dentro da proporcionalidade, porque 2.500 seria a metade. Se o cara recebe R$ 2.500 por mês, como é que ele vai pagar aquilo? Então tem que ser proporcional também ao que ele ganha, né? Porque ele também precisa sobreviver, né? E muito não entende isso. Tem clientes assim, eu já tive clientes que realmente não tinham condições de ganhar um salário mínimo, a mãe tinha condições melhores, a criança estudava em colégio caro, ele não tinha condições de dividir igualmente com ela, né? Ainda que ele se sacrificasse muito, trabalhasse 24 horas, era impossível, porque era outra realidade, né? Então, muitos também não conhecem esse direito. Esse mito dos 30%, né? Se a gente for levar em consideração que pensão é 30%, se fosse assim, a mãe do filho do Neymar, ela já estava milionária há muito tempo, né? Exatamente. Por isso que aí entra a questão também da razoabilidade, que não é razoável. O Neymar ganha, sei lá, quantos milhões por mês, você pegar ali 30%, quanto que isso daria? Aquela criança, ela é necessário para ela receber aquilo? Tudo? Sim. Eu acho que é 100 mil, acho. Não lembro agora, mas acho que rolou uma época aí que ele pagava 100 mil. Sim, mas para ser filha dele, 100, né? 150. É outro, segurança, né? Um Com certeza ele paga condomínio. muito mais que isso, né? Não sei. Natura, Agora, né? agora uma isso aí. pergunta em relação ao Neymar. In natura, ele Ele paga. paga Natura. mais. Agora, em relação ao Neymar, ele teve mais um filho agora, né? Essa pergunta é bombástica. Ele teve mais um filho agora. E tem que reduzir a pensão do outro? Porque Bom, teve no mais caso um dele, filho? não, né? No caso dele, não, né? No caso dele, No caso, acho que dá pra ter uns 50 filhos que ele não afeta em nada, né? Nada no patrimônio dele. Não afeta. Tu viu o Romário? O Romário acho que tem 8 filhos, né, cara? Então, assim... O outro lá, o Mr. Catra, tinha, sei lá, 20 filhos. Pô, inúmeros. Agora, muito interessante isso, porque a gente falou do Neymar. Mas se a gente pegar o cidadão médio, né, o cara que ganha aí muitas vezes um pouco mais de um salário mínimo, ou até uma pessoa que já tem uma renda um pouco melhor, que ganha aí seus 10, 15 mil reais por mês, cara, esse cara, se ele já paga uma pensão e ele tem outro filho, ou tem outros filhos, acaba que isso pode ser discutido também, né, Maria? Não é o caso do Neymar, né, gente? Porque o Neymar é o Neymar, né? Não, sim, isso inclusive é um dos motivos para uma revisão de alimentos. Se já há uma fixação de alimentos, definido um valor, se você constituiu uma nova família, teve outros filhos, é um dos motivos para você entrar com uma revisão de alimentos e pedir a diminuição, né? Porque você vai ter um outro filho, né, para dividir ali a sua renda. Isso gera uma revolta danada, né? Sim. Gera uma revolta danada. E outra questão também que eu acho importante a gente falar é que, assim, os alimentos, a gente sabe que enquanto um indivíduo estiver estudando, ele pode fazendo faculdade, né? Ele pode se estender até os 24 anos. E muitos pais chegam até a gente acreditando que fez 24 anos, acabou, eu não pago mais. E a gente sabe que não é assim, né, Maria? Exatamente. Às vezes, né, fez 24 anos, ainda está cursando. Não, a exoneração não é imediata, né? A gente tem que solicitar ao juiz. Primeiro porque, assim, o pai, ele para de pagar e acha que é assim. Não. Para você ser exonerado de uma pensão alimentícia que foi fixada judicialmente, só com autorização judicial. Só com pedido de exoneração, né? Porque o que acontece? Muitas vezes para de pagar por livre e espontânea vontade, parou. E aí, né, o filho vai lá e entra com uma execução de alimentos vencidos. Né? E aí
o rito da execução dos alimentos vencidos, ela é muito rápido. Às vezes, de repente, você ainda vai entrar com a exoneração para pedir a exoneração, e aí, daqui a pouco, você já está recebendo ali um mandado de prisão. É uma das poucas coisas que funciona efetivamente na nossa justiça, né? Entendeu? Para pagar a dívida em 3 dias, sob pena de prisão. Uhum. E não, ainda é pior quando essa pessoa ela é empregada. Tem ali, por exemplo, a gente teve um caso desse recente, né? Que ele era empregado, tinha um bom salário, os filhos já concluído faculdade, os filhos já, tudo já resolvido, e continuava descontando do salário dele diretamente na folha de pagamento, e era um bom salário, né? Acima de 20 mil reais, eu acho, e continuava descontando na folha de pagamento, e só parou quando só a gente, com um ofício a gente judicial, deu porque quando o a empregador entrada. recebe um ofício judicial para poder descontar os alimentos, só vai parar quando receber um para acessar aqueles descontos. E aí não basta cumprir os requisitos, tem que entrar com a ação, não tem jeito. Né? Não tem jeito, não tem jeito. Ah, mas ela falou que não quer mais. É risco, né? É risco. Você está se colocando numa posição muito arriscada. O ideal para cessar e para que isso não venha mais ter desconto. Principalmente a empresa, ela só vai parar, né, Maria? Quando ela receber uma intimação judicial, um ofício dizendo, ó, não é mais devido. Fora isso, ela vai continuar descontando e fazendo a transferência, né? Como já vai teve, direto no contra-cheque. Exatamente. Né? Como já teve clientes que chegaram pra gente que era um valor X fixado de alimentos. Ah, não, mas eu combinei com a mãe que eu ia pagar, não ia pagar não ia dar em dinheiro, ia pagar direto do colégio. E aí, o que a mãe fez? Foi lá e executou. Meu Deus. Entendeu? E Acordo ele, na de verdade, boca, né? ele tinha pago outras, o Despesas. colégio, um curso, né? Não tinha dado dinheiro diretamente, né? E aí acontece muito, porque na hora da raiva você não pensa muito, né? Sim. A gente percebe muito que tem, assim, no meio, né, os casos que a gente ouve, né, e tudo mais, que a mulher ela acaba indo na parte da punição sobre a visitação, e o homem mais assim mesmo, e na parte... Questão da alienação parental, né? Tipo, não deixa de ser uma alienação parental, né? Mas o que a Ellen tá falando que o homem, às vezes, na questão, tipo... financeira de e a mulher mais sim, tem muito sim, isso, não tem? Não tá me pagando, então não vai ver nosso filho. Não, tem, né, hoje a nossa grande maioria é a defesa dos homens, né, a gente tem muito cliente homens, mas também temos clientes mulheres que a gente defende, e já teve muita cliente chegar, doutora, ele não tá pagando a pensão, então eu posso deixar de proibir ele de ver? Não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. E, paralelamente, o homem que chega, doutora, ela não está deixando eu ver meu filho, eu não vou mais pagar a pensão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em ambos os casos, você está prejudicando somente uma pessoa. A criança. É o mais prejudicado ali. E são assuntos diferentes. Sim. Né? Exatamente. Agora, voltando para essa questão da guarda, né? A gente sabe que, até por uma questão mesmo cultural, né? Você falou no início sobre a questão matriarcal, né? Normalmente, no passado, né? Na nossa época, na minha geração, por exemplo, fiquei com a minha mãe, meu pai não queria nem saber, né? Enfim, era 15 dias e aquele negócio que a gente já sabe como é que é. Mas, hoje a gente tem essa melhora ainda tímida por parte dos homens, né? Que querem ter essa convivência, que querem estar com filhos. E lá no escritório a gente tem homens que têm a guarda das crianças, até guarda unilateral das crianças. E eu queria que você falasse um pouco disso. Quando que isso acaba acontecendo, né? Não é do nada, né? Um homem que não é comum que o homem tenha a guarda unilateral. O que pode levar isso a acontecer, de maneira geral? Normalmente acontece, né, do homem ter a guarda, né, ainda mais unilateral, se comprovado que a mãe
não está apta para exercer aquele papel, né? A gente tem casos de clientes que a mãe deixava a criança sozinha em casa, de 6, 7 anos, né? Uma de 6, uma de 9, deixava sozinha, ia trabalhar, mensagem, botou a comida no fogo, esquentou sua comida, assim... Não estava sendo criança, né? Não estava sendo criança, né? Então, tem muitas questões assim, né? Que às vezes a mulher, ela não tem aquela aptidão para exercer aqueles cuidados com os filhos. E o homem, ele tá mais interessado em exercer, né? Em cuidar, proteger, né? Então, a gente tem alguns clientes que têm a guarda unilateral, que a gente conseguiu através de todo esse conjunto probatório, né? Não é simples assim, né? Oi, eu quero ter a guarda dos meus filhos. Não é assim. Tem que ter todo um estudo social, um estudo psicológico, né? Provas robustas ali de que o pai é o melhor para exercer a guarda dos filhos. Eu tenho alguns casos que eu conheço também de mulheres que simplesmente não querem, que largam literalmente com a criação dos filhos com os pais. Nesse caso também, é ideal que o homem busque também uma assessoria jurídica para que ele regularize essa... Porque hoje eu posso simplesmente largar meus filhos com o pai, mas depois eu volto, não, agora eu quero cuidar deles. Sim, com certeza. Sempre regularizar a situação de fato que vem ocorrendo, porque é justamente isso, né? A gente também recentemente teve cliente nosso, as filhas já adolescentes também, que já podem ser também ouvidas, e a vontade delas, obviamente, prevalece com quem elas querem ficar, né? É importante também saber, sempre perguntar, meu filho, com que idade ele pode escolher com quem quer ficar, né? Isso depende muito, não tem assim uma idade certa, né? Mas a partir de uns 10 anos, a criança ela já tem um outro discernimento, né? E ela já consegue manifestar mais a escolha dela, a vontade, o que acontece na casa de um, o que acontece na casa do outro, para poder ajudar nessa escolha, né? Ajudar nessa decisão. Então, esses pais que querem estar com os filhos que já estão exercendo, precisam regularizar, porque acontece isso. A mãe vai lá, pega, não, agora vai morar comigo, não vai mais morar com você. E o homem, ele às vezes fica meio receoso de tomar uma medida, né? De ir no judiciário, de ir na delegacia, eles têm um pouco de medo, né, do que pode acontecer, né? Justamente até por essa cultura de quem cria, quem tem a guarda é sempre a mãe, né? Então, o ideal é sempre regularizar, né? Se já está exercendo de fato, faz um acordo, a gente homologa judicialmente, é o melhor caminho. E outra pergunta também que as pessoas sempre fazem, polêmicas, né? O homem, ele pode receber pensão da mulher? Mas pai? O pai, lógico, né? Tem gente que fala, como assim? O pai receber pensão? Tem homens que têm vergonha de entrar para pedir pensão? Sim. Não é comum. Mas, assim, tem alguns clientes nossos que têm a guarda, mas não fazem questão de receber pensão, né? Eu acho que eles têm mais o medo, porque esses pais que normalmente têm a guarda dos filhos, eu acho que o receio maior deles é perder a guarda dos filhos, se pedir uma pensão, entendeu? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ainda mais se você já está no exercício daquela guarda de fato há muito tempo, né? Você não vai perder a guarda. E aquele dinheiro ali, você está abrindo mão, não é para você, né? É para o seu filho, para ter uma melhor qualidade de vida, estudar num colégio bom. Aquilo ali tudo vai agregar para a educação dele, né? Para o bem-estar da criança.
Sim. Porque assim como quando a mulher está com a guarda, ela precisa também desses alimentos para criar os filhos, acho que vice-versa. Então, uma qualidade de vida melhor, né? isso Para aí. criança, uma escola melhor. E assim, uma coisa que a gente repara no nosso dia a dia, atuando lá no Direito de Família, né, Maria? É o seguinte, alguns homens, eles esperam até o último minuto. Você falou agora da questão dos alimentos, né? Do homem requerer os alimentos, já que ele tem a guarda unilateral. Espera até o último minuto para tomar alguma medida, né? Você acha que essa é a melhor estratégia? Você acha que isso é producente quando a gente fala ali de ter bons resultados relacionados aí aos casos de direitos de família mesmo, né? Em relação a tudo, né? A tudo, em relação a tudo, né? Porque assim, uma coisa eu penso, né, na minha cabeça, e se eu chegar e conto a minha história e já estou ali oferecendo algo, eu acabo sendo... Se bem que tem alguns juízes que não levam isso muito a sério, mas tem juízes que validam essa atitude de você... A iniciativa de quero pagar pensão, quero resolver, né? Sim. O que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? Tem clientes que às vezes fica esperando algo acontecer para dar um start, né? E é o que eu sempre falo, a gente tem que estar 2 pés na frente, porque enquanto a gente está aqui esperando, né, a outra parte pode estar agindo já, né? Como acontece muitas vezes, né? Nessa de ficar esperando, já está recebendo intimação, né? E aí é pior, porque aí na verdade você tem que se defender. Você tem que produzir agora as provas em sua defesa, ao invés de você chegar e falar, olha, não, eu quero isso, eu quero oferecer os alimentos, eu quero a guarda, porque muitas vezes quando a mãe também entra com ação de alimentos, ela já entra com o pé na porta, ganha muito, ganha tanto, apresenta uma planilha gigante, fotos, viajou. porque tem a questão, porque existe também a questão da aparência também, né? Às vezes o pai nem tem uma condição boa, média, mas viaja, tem um carro legal, aquilo ali tudo acaba influenciando para a fixação dos alimentos, né? E aí quando o juiz fixa os alimentos provisórios, se você trabalha né, de carteira assinada, já vai para o seu empregador para descontar. Ou, às vezes, antes de você receber a citação, você já está descontando do seu salário. Então, aí, para reverter isso, tem que entrar com recurso, tem que pedir, tem que provar que, na verdade, ele não ganha aquilo tudo. E aí é mais difícil. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu acredito que seja mais bem visto pelo juiz, né, que quando o homem ele se manifesta oferecendo os alimentos, é muito mais bem visto do que ele esperar que a mulher entre lá pedindo os alimentos e tudo mais. Você acredita que é melhor? E aí, por exemplo, se o homem ele entra primeiro com oferecimento e na fixação dos alimentos provisórios, leva-se em consideração o que foi ofertado primeiro ou não? Tem juízes que, na verdade, analisam, né? A gente sempre tem que demonstrar quanto aquele pai ganha, né? Quais são as despesas da criança, né? Uma presunção ali do que ela gasta, né? O colégio, X, tanto de alimentação, e aí o juiz faz toda essa análise, não é simplesmente aceitar o que o pai está oferecendo, porque justamente ele tem que verificar qual é a necessidade dessa criança e quanto que o pai ganha. Então eu acho justo 20% dos rendimentos, né? Aqui no Rio, né, tem um parâmetro que um filho é 20%. É uma média, tá? Não generalizar. É uma receita de bolo. Mas mais ou menos é 20%, tá? 30%
quando o filho tem alguma necessidade especial, alguma doença, né, deficiência que requeira diversos outros gastos, né, com medicamentos, fisioterapia, essas coisas, normalmente é 30%, né? Quando é 2 filhos, 15 para cada um, e assim por diante, mas não é uma receita de bolo, como o Marcelo falou, é tudo uma análise. Mas quando o pai oferta, tem essa análise, tem juiz que espera a manifestação da outra parte, porque se o pai está oferecendo, tem alguns juízes que presumem que a outra parte não está reclamando, né? Na verdade, o alimentado, a criança não está reclamando. Então, espera para ouvir a outra parte, né? Mas sempre é visto com bons olhos. Né? Ainda que você já esteja pagando a pensão, porque tem cliente que já paga a pensão, tudo, aí se surpreende que a outra parte vai lá e entrou com uma ação pedindo os alimentos. Muitas vezes está pedindo mais do que ele está dando, né? Então, se ele já regularizar aquilo que ele está dando, é sempre muito importante ele ter esse passo à frente. Porque acaba também, né, doutora, que normalmente quem acaba pagando, os pais que acabam pagando sem ter nenhum tipo de ação, nenhum tipo de acordo, eles acabam pagando até mais do que os 30%, né? E aí, baseado em todos esses comprovantes que são feitos pelo pai de transferências acima dos 30%, é o momento que a mulher faz a ação, vai juizar a ação, junta todos esses comprovantes buscando esse teto, né? Exatamente. E assim, a gente falou aqui de vários temas, né? E eu queria encerrar com o mais polêmico de todos, que é a questão da guarda internacional, né? Muitas vezes o que a gente vê atendendo pais é que quando há um relacionamento e de repente a mãe é de um outro país, né? E muitas vezes o relacionamento às vezes não está indo bem, né? O que essa mãe faz? Né? Ela pega essa criança, né? Às vezes com o pai ou sem o pai, na maioria das vezes é com o pai, leva essa criança para o país de origem dela e fala, ó, daqui para frente, beijo, tchau, eu vou resolver agora minha vida aqui com meu filho e você pode voltar para o Brasil. Né? A gente vê muito isso. E nesses casos, o que o pai tem que fazer? Né? Qual é a conduta correta num momento desse? Porque chega a ser revoltante, né? Porque tá cortando ali um vínculo com o teu filho por uma vontade unilateral da mãe, né? Exatamente. O que acontece, né? Quando ambos têm o poder familiar, o pai e a mãe, né? E a criança, se ela já tem um domicílio, né, aqui no nosso país, né, estuda aqui, mora, faz todas as suas atividades, médico, a mãe só pode sair do país, né, só pode fixar residência em outro país com autorização paterna. Né? Ela não pode ir para outro país sem que o pai autorize. E nesse caso, né, como o Marcelo citou, se acontece de viajarem, irem para outro país e a mãe resolver não retornar, o pai tem que agir imediatamente, né? A gente tem que verificar se o país que ela está faz parte da Convenção de Haia, que aí é um tratado internacional, né? Uma convenção que tem entre países justamente para ajudar nessa mediação entre países para retornar a criança para o país dela de moradia, que no caso é o Brasil. Nacionalidade também da criança, né? Sim, né? Muitas vezes a criança tem dupla nacionalidade, porque ela tem a nacionalidade do Brasil e a nacionalidade da mãe, né? Se for o caso de nacionalidade, né, sanguínea, né? Sanguínea. Exatamente. Então, muitas vezes o pai, ele não sabe disso, né? Que a gente pode se utilizar desses tratados, né, no caso da Convenção de Haia, para pedir o retorno da criança, porque é uma retenção ilegal de menor no exterior.
Então, a criança tem que retornar imediatamente, né? A gente já viu vários casos, inclusive depois de 10 anos, a criança já estava com 10 anos, do pai, conseguiu o retorno da criança. A criança já nem sabia mais quem era o pai, não conhecia, não tinha vínculo, mas ele conseguiu que a criança retornasse. E pro pai não importa o tempo, né? Exatamente. Mas o que acontece? Quem acaba sofrendo sempre é a criança, né? Sim. Porque aquela criança, ela ficou tanto tempo afastada do pai, ela nem sabia que ela tinha um pai, nem lembrava, né? E aí o pai consegue, e aí o pai tem que recriar todo aquele vínculo, né? E de repente aquela criança já passou por uma alienação parental tão gigante que aquilo ali, às vezes, você não consegue nem reverter. É uma coisa que já está interiorizada, né? A criança, ela tem ali já uma percepção, né? O adolescente equivocada do pai, né? Que muitas vezes até a própria mãe, ela usa esse tipo de fala. Seu pai não quer nem saber de você. Ou fala até pior, fala que o pai morreu, né? Tem mães que falam que o pai morreu, né? Ou se o pai... E aí fica a minha pergunta, né? A gente está caminhando para o fim. Quando tá acontecendo esse tipo de coisa, que a mãe tá pintando o pai como um malfeitor, porque, olha, isso é muito grave, né? Isso afeta a vida de milhares de pessoas, porque a ausência da paterna, ela já comprovadamente, pela psicologia, ela gera vários problemas, né? De segurança, problemas emocionais. E aí, o que o pai, para evitar isso, esse transtorno na vida dos filhos, o que o pai pode fazer quando a mãe tiver uma conduta desse sentido? Falando mal dele, contando historinha, falando que o pai morreu, falando que o pai não quer saber dela, ele não quer saber de você, ele só quer saber de bar, ele só quer saber daquelas amiguinhas lá que ele arrumou. Isso acontece muito, exatamente essas frases. O importante é sempre você anotar isso, né? Procurar também a ajuda de um psicólogo para aquela criança e entrar com uma ação declaratória de alienação parental. Para aquilo ali ser investigado pelo judiciário, passar por um setor de psicologia, né? Para ser feito um estudo psicológico, um estudo social, em que realmente vão verificar se está ocorrendo a alienação parental, né? E isso pode ocorrer diversos empecilhos aí, né? Consequências, questão, né, para a mulher, para a mãe. Exatamente. Reversão da guarda, ampliação da guarda, multa, a depender do que for constatado ali. Mas é sempre importante, tem até uma série que acho que passa em algum stream aí, que fala sobre a alienação parental, de pessoas já adultas, assim, com seus 20 e poucos anos, narrando como é que foi passar por isso, né? E tem algumas narrativas que falam, eu me sentia tão mal quando eu voltava da casa do meu pai, porque eu sabia que a minha mãe não gostava que eu fosse. Então, quando eu voltava da casa do meu pai, minha mãe, e aí, como é que foi? E eu sempre falava, foi chato, foi um saco, porque eu sabia que se eu falasse que foi super legal, foi super divertido, minha mãe ia ficar muito triste. Então, assim, e a criança cresce com aquela sensação de não poder mostrar para a mãe que ela estava bem e feliz com o pai. O que deveria ser um fator de felicidade para a própria mãe, que estava sendo... tendo pelo menos para mim como mãe, entendeu? Ter a atenção do pai, o convívio do pai, porque as marcas que isso deixa na criança é muito grande, né? Exatamente. Seria uma coisa natural, né? A convivência com os pais, né? Sim. E assim, tem mães, inclusive, que mesmo com a guarda, isso já aconteceu lá no escritório também, mesmo com a guarda e a questão da convivência, ela já regulamentada, ela já fixada em juízo, a mãe faz de tudo para impedir que o pai
tem acesso a essa criança. Tem até um caso lá que emblemático que a mãe não estava deixando, não estava descumprindo, tocava o interfone e ela não atendia, o porteiro falava que estava em casa, a gente conseguiu provar, né, Maria, que isso estava acontecendo e foi aplicada uma multa em dinheiro. Né? Se eu não me engano, acho que era um salário mínimo pelo descumprimento e tal. Adivinha o que aconteceu? Magicamente, no final de semana seguinte, ela atendeu o interfone e deu a criança. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque se, né, Maria, as pessoas não sabem, os pais não sabem. Se a mãe ela não tá permitindo que você veja, lute pelo seu filho, né? Lute pela sua filha, porque existem meios legais para isso, né? E é comum, né? É comum usar a criança, é triste demais usar a criança aí para ferir, para magoar, para atingir, né, o cônjuge, né? Mas isso acontece também dos dois lados, tá? Mas o que a gente vê, né, lá no escritório é mais por parte da mãe, né? Que é Sim. normalmente quem tem a guarda. E a alienação parental não é só a mãe também que pratica. O pai também, muitas vezes, né? Porque entra os dois no embate. Ela tá falando mal de mim, e aí fica naquela guerra, né? Pode ocorrer de ambos os lados, mas a gente vê muito mais do lado da mulher, que eu acho que a mulher, ela ferida, ela tem mais essa questão de vingança, de falar mal, como se aquilo ali fosse machucar ao ex, né? E não estivesse machucando ao filho. Tá utilizando a criança, inclusive, como uma ferramenta, né? Exatamente. Para punir o pai. E eu acho que isso também começa com a parte da própria ideia de visitação, né? Você vai visitar o seu pai. Diferente de você vai conviver com o seu pai, como seria o termo certo. Né? Esse termo pai não já. Esse termo já tá. A gente já tenta cortar ele um pouco, né, do judiciário. Não é uma regulamentação de visitação, né? É uma regulamentação de convivência. Né? Não vai visitar o seu filho, você vai conviver. Como é que você vai conviver com ele? Vamos regulamentar isso. E por último, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é super importante, pai, você que está passando por esse processo, procura um psicólogo para fazer uma terapia você também. Porque são questões, muitas vezes, que são muito pesadas para se lidar sozinho. Então é importante, a gente recomenda, olha, que seja feita uma terapia, até para poder lidar melhor com essa situação, para entender melhor as questões que estão sendo levantadas pela outra parte, para se entender também e para ter até uma convivência melhor com seu ex-cônjuge e com o seu filho, né? Porque tem nada de errado, né? Antigamente tinha muito essa questão de quem faz terapia é maluco, né? Cara, você não é maluco, você é uma pessoa, um ser humano, como qualquer outro. Eu faço terapia, né? Então acho que isso não tem nada a ver. É ótimo, a gente evolui muito fazendo terapia, né? Muitas coisas ali a gente acaba identificando somente através mesmo da ajuda de um terapeuta, um psicólogo que vai auxiliar a gente na nossa jornada. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria finalizar aqui com, poxa, meu agradecimento, muito obrigado por você ter vindo, cara, foi muito bom. Obrigada a você. Olha, informações importantíssimas, um conteúdo aqui de qualidade, e eu acho que teria papo pra gente ficar aqui mais 1 hora, né, Felipe? Pelo menos. Não, pelo menos, eu acho que o episódio foi riquíssimo. E eu acredito que a área de direito de família, principalmente direito de família internacional, ele pode gerar outros episódios aqui, trazendo casos. A gente pode fazer um só de internacional, direito de família internacional. Sim, né? que a gente tem muito, né? Família tá fazendo uma MBA, a Maria tá fazendo uma MBA de direito internacional, né? Nesse sentido, a gente tem muitos clientes no escritório. Muitos casos concretos. Muitos casos concretos, interessantes as matérias, né? E é isso. E você, amor? Quer deixar algum recado? Quer fazer mais alguma consideração final? Não, a consideração aqui, porque esse é um assunto que eu me interesso bastante, não sou advogada, mas é porque a gente vê tanta coisa, né? Sim. E a gente que tem filhos se preocupa bastante, que o maior interessado, assim, acho que o que encerra é a relação de homem e mulher, mas a relação do filho nunca vai encerrar. Pra sempre. É para sempre. Né? Exatamente. Literalmente. É o que a gente fala. Literalmente.
É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um grande prazer ter você aqui. E a gente se vê no próximo episódio.